Lotear cargos. Ministro político ao invés de ministro técnico. Você já parou para prestar atenção em afirmações como essas? Nós da imprensa, a gente as usa muito. Dá uma manchete forte, sabe? É também uma manchete infantil. Nesse momento, o pessoal está debatendo internamente se deve compor o governo Lula ou se deve seguir independente. Guilherme Boulos pode vir a ser ministro, quem sabe ministro das cidades. Ou o partido pode escolher manter sua independência para batalhar por pautas de esquerda no Congresso Nacional. Tudo certo, né? Pessoal sendo pessoal. Pois é, e o PT, por sua vez, já mandou dizer que não quer Simone Tebet em ministério que possa alavancá-la como candidata à presidência daqui a 4 anos. O partido de Lula quer para si os ministérios importantes. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal vai avaliar a constitucionalidade do orçamento secreto ainda esse ano. Os comandantes das Forças Armadas, eles estão batendo cabeça. Os do Exército e da Marinha não querem ser substituídos esse ano. O da Aeronáutica, sim, ele quer que seu substituto receba logo o cargo. Sabe por quê? Porque o brigadeiro não quer bater continência para Lula como presidente. Sabe qual o sinal que isso manda para as tropas? Tipo, quando o comandante hesita em tratar o seu comandante em chefe, o presidente da República, como manda a Constituição? Eu estou parecendo aleatório hoje, mas isso não é um recorte aleatório do noticiário. A história é uma só. A gente transformou diferenças políticas em animosidade, depois em raiva, depois em ódio. A gente esqueceu que democracia não serve para a gente concordar em tudo, serve para a gente gerenciar as discordâncias que vão acontecer, porque sempre acontecem. Na última eleição, metade de nós votou em um candidato que prometia um regime no qual só a opinião dele valeria. Enquanto isso, no campo democrático, Lula era o único candidato com base eleitoral grande o suficiente para chegar ao segundo turno. Só que não tinha base grande o suficiente para vencer o sujeito no poder. Formou-se uma frente ampla. Lula será o próximo presidente num governo de frente ampla. A gente tem uma missão aqui, que é uma missão difícil, tá? Chegar daqui a 4 anos com a democracia consolidada. Isso exige convencer um pedaço dos eleitores de Jair Bolsonaro de que a democracia, sim, pode funcionar para eles. É um trabalho coletivo, é um trabalho que muda a maneira da imprensa de pensar. Um trabalho que muda como os políticos devem atuar, que exige do judiciário também postura. É um trabalho, inclusive, para os eleitores que compreendem o valor da democracia. Todos eles, da direita à esquerda. Olha, a imprensa ela é mais livre quando financiada pelos seus leitores, ouvintes, espectadores, por vocês. Graças às assinaturas de vocês, hoje já somos mais de 30 profissionais aqui no meio. Quando o ponto de partida começou, éramos 5. Os vídeos que produzimos aqui são vistos milhões e milhões de vezes por mês. E não vamos parar. É uma pausa. Assim no meio, são só R$10 para conseguirmos levar mais informação para mais gente. Informação onde ela é mais importante. Aqui no YouTube, nas outras redes, exatamente nos lugares onde a máquina opera a democracia. Nós realmente precisamos das assinaturas de vocês. Muito. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse aqui, esse é o ponto de partida. O Brasil tem um sistema de governança que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. É a Constituição que define isso, não é uma escolha que o presidente possa fazer. É assim por causa da maneira como a Constituição define os poderes que o Executivo tem, os poderes do Legislativo e pelo fato de que a lei eleitoral permite uma quantidade muito grande de partidos. O resultado é que não importa o presidente que se eleja, ele não traz junto um número grande o suficiente de deputados para operar no Congresso. Ele precisa fazer uma coalizão como se o regime fosse parlamentarista.
A gente, na imprensa, foi ao longo do tempo pegando certos atalhos na cobertura. Isso inclui apontar o toma lá da cá do governo com o Congresso. Inclui apontar para qualquer presidente, todos os presidentes, e falar que estão negociando como se fosse feio. Outros atalhos que pegamos incluem questionar o número de ministérios e ficar naquela de debater se o ministro é político ou se ele é técnico. Olha, a essa altura do campeonato, devíamos todos já ter entendido que é assim que o Brasil se governa. Precisa mesmo negociar, precisa mesmo formar base. O que é importante nesse processo todo é que ele seja transparente. Aumentou o número de ministérios na esplanada? Qual o problema? Se dividiu a verba de 2 ministérios para aumentar a representatividade política no Congresso, faz parte do jogo. Dá mais trabalho gerenciar mais ministros, tá? Claro. Esse é um debate sobre qualidade de gestão, mas pode ser bom negócio se facilita para o governo governar. O ministro é político? Políticos tendem a ser políticos, sim. Fernando Henrique é sociólogo, Antônio Palocci é médico. Ambos foram excelentes ministros da Fazenda porque eram políticos hábeis que resolviam as bombas que chegavam no ministério, dando espaço para os técnicos trabalharem. O que faz um bom ministro é o espaço que ele consegue dar para que a equipe técnica possa trabalhar em paz, para que as políticas que constrói possam ser implementadas. A questão é, quantos deputados o governo juntou com os quais pode contar? Eles vão entregar os votos? O que o governo deu em troca, além de compartilhar poder político? Essa é a cobertura política. Entender qual foi o acordo. Esse acordo inclui ceder em decisões sobre política pública, compartilhar os ganhos com as políticas públicas que são bem feitas. Isso, afinal de contas, é um governo de coalizão. E sim, ele tende mais ao centro político, porque começa a juntar mais forças. Só que se não faz a coalizão, não aprova nada no Congresso, não faz nada andar. Gente, isso no fim das contas é democracia em ação. Não quer dizer que não tem espaço para crítica, porque é claro que tem. O quebra-cabeças precisa ser montado de um jeito tal que o governo continue tendo uma linha lógica essencial. Políticas sociais que eliminem a fome e a miséria, a instauração de uma economia verde, proteção dos grupos minorizados, vacinas, pelo amor, vacinas. Melhora real da educação pública de base. Agora, as tarefas políticas, elas são muitas e o governo não vai conseguir resolvê-las todas sozinho. Uma das mais delicadas é o desbalanço hoje de poder entre Congresso e Executivo por causa do orçamento secreto. Essa é uma missão que quem precisa resolver pelo bem da democracia brasileira é o Supremo Tribunal Federal. Quem faz as emendas, se é o Executivo ou se é o Congresso, isso não é o STF que deve responder, mas não pode ser secreto. A fonte do poder de Arthur Lira é o segredo. Nenhum deputado sabe quanto que o outro recebeu em verbas para os seus projetos. Nenhum cidadão pode ir lá em algum lugar qualquer saber se o dinheiro chegou onde devia ser destinado. Transparência, ela é fundamental. O segredo dá poder à Lira. No momento em que o deputado sabe que seu companheiro de bancada recebeu, 3 vezes mais, o poder do presidente da Câmara se desfaz. Algumas das armadilhas criadas no tempo de Bolsonaro, elas precisam começar a ser desarmadas, uma por uma. O que nos traz de volta para essa palavra-chave, negociação. O que Lula está fazendo quando diz que talvez responsabilidade social seja mais importante do que responsabilidade fiscal? Ele está sentindo o terreno e as resistências. O que Pedro Malan, Armínio Fraga e Edmar Baixa estão fazendo quando escrevem uma carta aberta ao presidente eleito dizendo que responsabilidade fiscal é plenamente compatível com responsabilidade social? Estão propondo um caminho pelo qual a conversa, a compatibilidade, há espaço para a coalizão funcionar. Meu ponto aqui é o seguinte, estamos assistindo a uma dança política. Declarações públicas de Lula são testes de reação. Reações às declarações de Lula são a sequência do debate público. Não são crises, são negociações. É assim uma democracia. E o fato de que está acontecendo abertamente, aos olhos de todos, é um mérito. Não é confusão.
Nós não precisamos tratar isso tudo com espanto. Não precisamos nos separar em times rivais, sair nos xingando. Basta argumentar em defesa de um lado, em defesa do outro. O que inevitavelmente, claro, nos traz ao PSOL. O que o partido precisa decidir é qual a sua prioridade, o que é mais importante, ter um ministério nas mãos e poder, assim, interferir diretamente na política pública de como cidades se organizam, sobre como moradia é distribuída, ou tem independência para reclamar que o governo não é de esquerda pura? A escolha é essa. A independência é um direito político, tá? Mas se a sua ilusão é que um dia chegará à presidência e fará um governo de esquerda pura, bem, não passa de ilusão. Presidente que não cria uma coligação ampla no Congresso não governa e ainda corre o risco de impeachment. Isso não quer dizer que não tenha valor ficar fora do governo podendo metralhar à vontade. Claro que tem. Olha, oposição é importante e faz parte da democracia. Mas é aquela coisa, a pauta da moradia é importante para o pessoal? Tem uma oportunidade concreta de estar no governo, brigar por espaço e agir concretamente para distribuir mais casas, mais apartamentos, que é a pauta da vida de Guilherme Boulos. É uma escolha. Isso vale para todo mundo. Não é só para políticos, juízes, jornalistas, isso vale para cada eleitor. Precisamos aprender a negociar com naturalidade as nossas desavenças. As redes sociais nos estimulam tanto a agredir aqueles de quem discordamos que desaprendemos a conversar, perdemos a noção de que é natural discordar. A democracia, a gente só vai ganhá-la de volta se pararmos de nos espantar com as discordâncias. Não é mesmo? Hoje eu vou pegar dois comentários. Um deles é importante. O outro é tão comum que eu acho que vale trazer aqui. O comentário importante foi feito pela Vanessa Souza. Oi, Pedro. Eu sou servidora federal e te acompanho sempre. Estou assessorando o GT de Comunicações. Eu poderia dizer que o grupo está bem consciente do risco do digital. Além da Alessandra, que é uma grande conhecedora do tema, o grupo conta também com a professora Helena Martins, doutora em comunicação social e grande pesquisadora do assunto. Os demais coordenadores, Paulo, César e Bittar, são estudiosos, antenados e muito abertos a visões a eles apresentadas. O grupo conta ainda com diversos servidores que são pesquisadores da área de comunicações. Temos debatido muito sobre letramento digital, diversidade midiática e regulamentação. O grupo está no caminho certo, como você mesmo colocou, não apesar do grupo, e sim por causa dele, eu diria. Vanessa, eu espero não estar te botando no meio da roda assim de repente. A intenção não é de forma alguma prejudicar você, mas como o seu comentário foi público e sua crítica é muito pertinente, acho que vale tentar sublinhar aqui como outro lado a respeito do meu argumento e para eu ter uma chance de dar uma resposta, né? Mas antes, o outro comentário que parece me exigir também uma resposta, que é da Alezinha. Ela respondeu a Vanessa. Pedro paga de liberal, mas no fundo é mais um antipetista, nada que o próximo governo vai ser bom, vai fazer é bom o suficiente. Nunca. Alezinha, eu acho que você não entendeu nada, cara. Se você acha que eu sou simplesmente antipetista e tudo mais, eu não sei o que é isso, posa de liberal, mas na verdade eu sou um antipetista. Eu vou ter críticas ao governo, eu não sou uma pessoa de esquerda. Eu vou ter críticas ao governo, eu vou ter questões que eu vou trazer e vou tentar argumentar. Se você não percebeu ainda que eu torço muito pelo governo Lula, eu acho que não devo estar falando claro o suficiente. Se você acha que eu sou antipetista, que é algo que eu já neguei trocentas vezes, você é só boba, cara, entendeu? É porque ser antipetista é uma bobagem. É o quê? Ser anti o mais importante partido político da democracia brasileira, o partido mais bem solidamente construído pela democracia brasileira, isso não faz nenhum sentido. Entendeu? O PT é um partido extraordinário. Ele
por um acaso, defende uma penca de pautas com as quais eu não concordo, porque a gente tem visões ideológicas diferentes. Acontece, é assim uma democracia, entendeu? Mas o PT representa o melhor da social-democracia brasileira. O PT é um partido importante. Eu não sou antipetista. E acho esse debate meio tolo. Torcer contra o governo Lula é burrice por dois motivos. Torcer contra o governo Lula é burrice porque se o governo Lula for mal, o Brasil vai mal. Eu sou brasileiro, eu estou aqui. Isso não faz nenhum sentido. Mas é burrice no sentido mais profundo, que é o seguinte: o governo Lula é a expectativa, é a esperança de salvação da democracia brasileira. No momento, a gente tem metade dos eleitores tendo votado contra a democracia. A gente precisa trazer uma parte dessa turma de volta. Eu estou repetindo isso, repetindo. Entendeu? O único que pode trazer essas pessoas de volta é o governo Lula. Então o governo Lula precisa dar certo. Lula precisa fazer o melhor governo possível. E é por isso, inclusive, que eu vou fazer críticas quando eu discordar de alguma coisa. E aí os outros que contra-argumentem. O nome disso é debate público. Isto é normal. Isto é normal. É assim que democracia funciona. Você discordar não quer dizer que você é anti. Essa ficha, pelo amor de Deus, precisa começar a cair, sabe, na cabeça das pessoas. Precisa... Toque, 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 tem alguém aí, sabe? Deixa eu responder a Vanessa, porque é muito mais importante. Vanessa, eu parto de uma... Meu ponto principal de crítica aqui é o seguinte. Paulo Bernardo foi ministro das Comunicações. Jorge Bittar foi funcionário da Embratel, é engenheiro eletrônico, se eu não me engano. Entende? É óbvio que é uma pessoa que entende de telecomunicações e entende de tecnologia, lato sensu. Tá? O problema é o seguinte: eu não acho que alguém que não esteja todo dia no Twitter entenda o tamanho da crise, entenda os processos pelos quais a crise se dá. É isso. Entende? Eu tenho certeza de que há pessoas dentro do grupo de trabalho que entendem disso. Agora, tem uma pessoa que eu citei no último vídeo, a Manuela Dávila. O motivo pelo qual eu citei é o seguinte: cara, ela é uma pessoa que é uma pessoa pública gigante em termos de importância para o Brasil. Veja, eu sou liberal, ela é comunista, comunismo moderno, tudo mais, mas é certamente uma pessoa de esquerda. Ela tem uma importância gigante para a política brasileira e ela não concorreu a nenhum cargo público. Ela não concorreu a nenhum cargo público por causa das redes sociais, por conta do custo pessoal que a comunicação digital teve na vida dela. Ela não está sozinha. Tem muita gente que foi abatida nessa guerra. Sabe, aquilo é um território de selvageria com muita frequência. E se você não tem a vivência disso, se você compreende apenas teoricamente os processos, eu acho que você não consegue entender de fato o que está em jogo. A gente está vivendo num momento ímpar meio da história, porque é o seguinte: a gente realmente está separado em pessoas que vivem a vida digital e pessoas que não vivem a vida digital. E viver a vida digital emocionalmente faz muita diferença. Me parece, e essa não é uma crítica ao Bittar, essa não é uma crítica ao Paulo Bernardo, essa é uma crítica ao presidente Lula. Ele
ele não vive o digital. Eu acho que você não consegue compreender como que o fascismo brasileiro renasceu e ganhou volume, e ganhou espaço, se você não vive o digital, se você não tem o convívio continuado com essas pessoas. Esse troço dói, cara. Entende? Mas se você não está lá, você não entende os mecanismos pelos quais esse bicho opera. E isso limita imensamente a sua compreensão real de como que esse monstro existe, se formou, se estrutura. Eu acho que tem vários momentos nos quais, se a única coisa que você tem é a leitura de livros, não basta. Entende? A campanha toda do PT, até a entrada do Janones, foi muito ruim no digital. Foi muito mal feita no digital. Em grande parte por uma compreensão muito mais teórica do que prática. Estava mais preocupada em com foto bonita no Instagram do que fazer um contato direto. Eu não estou aqui defendendo a maneira como o Janones conduziu a campanha digital, mas o Janones entende como que o digital funciona, entende como se faz comunicação dentro do digital. Eu não estou tentando misturar aqui comunicação social, que é o ato de comunicar, com comunicações, que é a estrutura pela qual, a estrutura tecnológica pela qual a comunicação se dá. Copiar a regulação europeia, eu acho que faz sentido. Tem muita gente que acha que não faz, tá? Eu acho que faz sentido. Eu acho que é um caminho pelo qual se pode começar. Agora, a gente tem tanta gente boa, tecnicamente qualificada, que participou da criação do Marco Civil da Internet, que participou da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD. Essas pessoas que tinham que estar no comando, sabe? São essas pessoas. Eu posso estar errado. Eu não acho que basta uma compreensão teórica. Eu acho que tem coisas que quem só entende como que a internet é selvagem por causa dessas plataformas, eu acho que quem entende isso, só quem entende onde que as granadas estão enterradas, é que, em última análise, tem realmente noção de qual o nível do problema que a gente tem. Então, me preocupa mais, no fim das contas, não é o grupo de transição, porque o grupo de transição, tudo bem, vai preparar um relatório, vai fazer uma sugestão, eu concordo com a sugestão. A princípio, eu acho que a regulação europeia é um ótimo ponto de partida. Foi muito estudada por gente que conhece a coisa. Eu só torço realmente que o próximo governo tenha em todos os ministérios gente que vive o digital. Gente que está ali no Twitter todo dia, no Instagram todo dia, no YouTube todo dia, gente que faz vídeo para YouTube, que faz vídeo para TikTok. Gente que esteja no cotidiano no qual estão mergulhados a maioria dos brasileiros. Porque se você não está ali na fronteira digital, em última análise, você não está entendendo como que o mundo está operando, sabe? Eu não acho que dê para compreender isso apenas teoricamente. Mas, claro, eu posso estar errado. Obrigado pelo seu comentário.